Uou! Boa noite. Marcos Gílio está de volta. Boa noite. Boa noite, boa. Um prazer imenso estar aqui contigo. Mas olha só. Semana passada veio o maquinista. Tava na experiência, não deu muito certo. Aí a gente teve que chamar você de volta. Sabia tocar pelo menos? Sabia. Então tá ótimo. Mesma coisa, mesma qualidade. Então tava... Tocava tão bem tava quanto incrível. você. Tava incrível. Veja só. Mas, como sempre, no nosso Instagram, o @bighug.life, eu recebi aqui uma coisa muito engraçada de Gabriele Fischer da Silva. Gabriele Cristine Fischer da Silva. Ela mandou o seguinte: um caipira, ele saiu com um jegue e foi até a cidade. Lá na cidade o jegue empacou. Aí ele foi numa vendinha, perguntou: veja, aqui empacou meu jegue, eu tô precisando fazer ele andar. O vendedor disse: olha, tem essas pimentas aqui, você coloca atrás do jegue e ele desempaca. Então ele falou: então que pimenta que tem aí? Ele deu então uma dedo de moça e uma malagueta. Eu vou levar as duas, disse o caipira. Aí, outro dia, o caipira voltou lá e o dono da venda perguntou: e aí, deu certo? Ele falou: olha, eu coloquei a pimenta no jegue e ele saiu voando. Se eu não coloco a malagueta em mim, eu não pegava o jegue. Cada vez melhor. Graças ao nosso. Mandem mais piadas como essa no @bighug.life. Diga. Você falou piada? Coisas engraçadas. Eu pensei que eram depoimentos. Olha só. Tá acostumado a andar de jegue? Pois é. Aí achou que era isso mesmo, né? Não por isso, mas vamos prosseguir o programa. Vamos começar. Hoje o meu convidado é o idealizador do D7 Agendamentos Médicos, o Júlio Pereira Dias. Júlio, venha pra cá! Uou! Boa noite. Olha só. Especial. Vamos, Marcos Gílio. Júlio, por favor, vamos sentar. Certeza. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você veio hoje diretamente do Pato Branco daí? De Pato Branco. Vim de lá, deixei o cavalo amarrado aqui na frente. Empacou ou não? Não precisou da pimenta. Viemos aqui, então. Muito obrigado pelo convite que você fez. Olha só que maravilha. Poderia explicar um pouco mais aqui como funciona. Como funciona o D7 App. Isso. Então, acho que o Marcos Gílio vai trazer aqui uma água. Olha aqui. É água mesmo? Muito obrigado, Marcos Gílio. De nada, boa. Excelente. O whisky é daqui a pouco. Júlio, conta pra mim, o que é a D7? Ótimo. Então, a D7, na verdade, é uma empresa, uma startup, que eu criei após 26 anos de história de pediatria. Eu sou pediatra, né? Membro da diretoria aqui da Sociedade Paranaense de Pediatria. A gente reconheceu 3 dores no atendimento da criança no Brasil. Em primeiro lugar, a mãe hoje, moderna, cada vez mais tecnológica. Ela não quer mais ficar ligando para consultórios, agendando consultas e aquela confusão. Segundo, a criança carente, né? Então tem 45 milhões de crianças no Brasil, de 0 a 14 anos, que não tem convênio, não tem plano de saúde. E terceiro, o pediatra é o cara mais sofrido dentro da área médica. Por quê? Porque toda a família faz um plano de saúde ou coisa assim, pensando na criança. Sim. Mas o valor, a remuneração, em média, internacionalmente, é muito baixo. Então resolve o problema tanto da mãe quanto do médico. Isso, e a mãezinha e a criança. E a criança, né? evidente. O objetivo é democratizar o acesso à saúde para as crianças do Brasil. Começou com esse propósito. Maravilha. E como que funciona o D7? Ótimo. É um aplicativo, tá? Isso. Para Android e iOS? Isso. É uma plataforma, né? Que tu acessa via aplicativo. Logo em breve teremos via WhatsApp e outros meios de chegada. Mas essa plataforma, ela vem para ser uma solução. Uma espécie de Google na pediatria. De forma que tu tem uma rede social de pediatras que se ajudam e, ao mesmo tempo, em tempo real, tu resolve o problema daquela criança. Existem aí mais ou menos umas 25 subespecialidades dentro da pediatria e nós temos todas elas. Então, a ideia no final do projeto, porque a gente está há 2 meses em operação, no final do projeto vai constar com um pediatra geral de origem, do seu pediatra,
que cuidou da criança desde pequeno, e ele precisa de uma subespecialidade meio rápida. Entra o doutor ao vivo, lá de São Paulo, ou dentro da rede aqui mesmo do Paraná, do Rio Grande do Sul, o subespecialista que ele precisa, e os 3 juntos com a mãe, 2 médicos e a mãe, conseguem resolver de imediato, essa criança não fica perambulando, como acontece muito hoje por aí. Então o objetivo é fazer uma coisa bem mais moderna, mais democrática, logicamente que tudo isso escriturado dentro de um prontuário eletrônico, existe com todas as exigências, né? Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, nós temos todos os registros, né? E toda a portaria. Isso já é uma forma de telemedicina, liberada desde 2004 pelo Conselho Federal de Medicina, que é o que chama de teleinterconsulta, ou seja, é de médico para médico. Não está liberado, talvez um dia vai ser médico com o cliente direto, mas aí é outra história, depende muito de legislação, e a gente segue sempre a legislação vigente de forma bem rigorosa. Vocês seguem bastante a legislação e vocês até estão ali em parceria, em contato sempre com a Sociedade de Pediatria e tal, o que muitos aplicativos às vezes não fazem, esses de agendamento médico, né? Tem algumas coisas éticas que acho que é proibido, por exemplo, o quê? Isso. A área da saúde, ela é justamente, agora é a menina dos olhos do mundo inteiro, porque ficou muito tempo atrasado, porque tem muita legislação, tem muita exigência e tal. E tem razão em parte, porque senão fica uma coisa desordenada, e é muito difícil então você acessar e desenvolver uma solução que atenda as duas partes. E aí, nada mais do que um pediatra de 26 anos de experiência, que conhece a legislação, que sabe que teve uma carreira, graças a Deus, de sucesso na medicina, e que dá visão do médico. Então, de cima para baixo, você consegue entender toda a estrutura e fazer as normas vigentes e não deixar cometer exageros ou qualquer coisa que possa prejudicar a vida da criança, em especial. A nossa especialidade é criança. Maravilha! Você falou que as pessoas podem ter ali consultas com médicos do Paraná, de Santa Catarina, por telemedicina, mas aonde que vocês já estão operando no momento? Isso. A gente fez o nosso MVP, na verdade nós desenvolvemos pelo Sebrae do Paraná, pelo braço do Sebrae lá em Pato Branco. Aliás, um abraço a todo o pessoal do Sebrae, que foi maravilhoso em toda essa nossa consultoria, e continuamos, inclusive, participando de todas as consultorias deles. Nós contratamos algumas consultorias isoladas, particulares, e nessa nossa 1 ano e 4 meses de construção, mais ou menos 2 meses de operação, a gente desenvolveu então essa plataforma. É muito bacana porque a mãe baixa, o médico baixa também, o médico tem o app dele e a mãe tem o dele. Igual mais ou menos que no táxi, né? Sim. E baixa gratuito nas lojas da iOS, da Android, e ninguém paga nada, nem mensalidade, nem anuidade. Nós cobramos uma taxa de administração quando a pessoa consegue fazer o negócio. Por exemplo, a mãe está com a criança com febre, ela vai por geolocalização, ele marca por GPS, a localização pediatra mais próximo, ela tira foto do cartão, faz um cadastrinho inicial primeiro, tira foto do cartão de crédito dela, se ela quiser, salva, e aí ela paga em 6 vezes no cartão de crédito e o médico recebe à vista. Esse é o grande pulo do gato. Por quê? Porque as pessoas às vezes não têm condição financeira de pagar uma consulta. Sim. Cada médico faz o seu preço, não existe uma tabela. A gente tem mais ou menos entre o mínimo e o máximo, para não ter exageros e também não ter aviltamento do valor da consulta. Sim. E aí vai nessa consulta. Uma vez cliente, você já, só por geolocalização, onde você estiver. A gente está trabalhando, então, respondendo, Curitiba, Pato Branco e Beltrão. Francisco Beltrão, no Paraná. Francisco Beltrão, aqui no Paraná. Agora nós viemos de Porto Alegre, teve o 39º Congresso Brasileiro de Pediatria, onde nós tivemos um stand lá dentro. 6.500 pediatras do Brasil inteiro estavam lá. E 217 assinaram com a gente agora, vindo do Congresso, faz 10 dias, Brasil afora. Ou seja, a gente vai agora mais ou menos tracionar e poder dar esse conforto. Olha o sonho que é, você tem um filho pequeno, você já é cliente aqui em Curitiba, você vai para Porto Alegre, vai para o litoral agora no verão, Sim. Seu filho passou mal, quem que não tem dificuldade de achar um médico, pronto-socorro, emergência? Geolocalização, aqui está ali o pediatra, só dá um cliquezinho, já tem teu cartão salvo, tu paga a consulta. E o mais legal, um dos motivos que eu estou aqui em Curitiba hoje é isso, um grande plano de saúde, lá do Rio Grande do Sul e um daqui, um dos maiores do país, já nos procurou, e a gente provavelmente vai fazer uma parceria com eles, para dar essa possibilidade dinâmica para os clientes deles. De atender também por plano. Também por plano. Que antes era só Isso. particular, mas por um preço justo. Justo, um preço razoável, justo, dentro do preço de mercado, na verdade até com um pouquinho de desconto. E o legal é que é em 6 vezes, ou seja, a pessoa pode estar com o filho com uma situação difícil e consegue Não precisa pagar. se preocupar com isso, com a questão financeira. Não tem mensalidade, não tem nada, ele vai usar quando ele quiser. E o legal, assim, que quem tem
A gente está quase pronto agora essa parte em 10 dias. Para quem não quer deixar muita memória, ocupar muita memória no celular, não precisa baixar o aplicativo. Ele vai pela web. Lá tem a foto, currículo, horário, cartão de crédito, mesma coisa. Pela web também tem a agenda. Qual que é o endereço? É o d7app.com.br. Tá aqui embaixo. A gente está em processo, e aí eu quero pedir uma ajuda tua, se me permite. Por favor. A gente está em processo de fazer um branding da marca, de mudar esse nome, porque foi um nome provisório, né? Certo. Tudo que lembra criança já tem domínio na internet, já tem coisa assim fora do país. Inicialmente ia ser Baby Care, tal, mas já tem loja. Sim. Então não tem como. A gente colocou o nome D de Doctor, né? 7, porque a gente tem muita ligação com o número 7, eu e meu sócio. Então ficou D7 provisório e acabou pegando, né? Acabou pegando. Mas a gente quer, de repente, dar um nomezinho bacana que lembre mais assim a infância, mas principalmente lembre uma rede ou uma comunidade de pediatras que se autoajudam, Maravilha. ganham dinheiro e principalmente resolvam com alta qualidade a vida daquela criança, modificando os valores em que o plano de saúde gastaria demais, ele enxuga porque para ser uma ou duas consultas ele resolve, e principalmente a sobrevida dessa criança. Então podem mandar sugestões De nome. para o novo D7 aqui pelo nosso YouTube ou pelo Instagram @bighug.life. E aí vamos ver o que sai. Maravilha, acho que vai ser legal. Olha só. Júlio, você falou, você está morando em Pato Branco e tal. Eu queria saber como é que você vê a cena de startups no interior. Que aqui a gente já entrevistou o Ebanks, que virou unicórnio recentemente, o James Delivery, outros aplicativos. E eu quero saber como é que você vê no interior. Como é que está esse mercado? Ok. Eu tenho frequentado todos os eventos de inovação do sul do país, e São Paulo principalmente, ligado à Health Tech, né? Lá do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, se tiver, imagina, eu estou junto, Campinas. Justamente buscando coisas novas para a nossa solução. Sim, evidente. Muito bacana. No sudoeste do Paraná, em especial, que eu posso falar, está muito bom. Nós temos um centro de inovação, uma incubadora do município de Pato Branco, que a gente tem lá dentro várias salas, um prédio enorme, tudo gratuito, a gente só paga a internet, e tem nossos funcionários, o pessoal da equipe, jurídico, todo mundo lá dentro. Então é muito bom. O Sebrae e a FIEP da nossa região são extremamente ativos. Toda semana a gente está em reunião, auditoria, consultoria, ou seja, então lá dentro está muito bem. Basicamente, lá no Sudoeste é mais agronegócio, né? Sim. Então, de health tem eu e mais uma outra empresa que faz aquele agendamento de plantão médico, muito bacana também. Uma solução que a gente usa deles, uma certa inteligência artificial, um robozinho lá e tal, um bot, né? Mas tem bastante coisa também na área de imobiliária. Então, no Sudoeste está maravilhoso através do Sebrae e da FIEP. E a gente tem acompanhado Londrina, Maringá. Eu acho que o Paraná ele é uma ilha, né, de inovação. Muito o governo do estado, todas as entidades bastante ativas para isso. Então, fico muito feliz de ser gaúcho, tá? Morando em Pato Branco. É gaúcho, mas não exerce. Exerce um pouquinho. Já falamos sobre isso. Exerce um pouquinho. Uma coisa em comum que tem entre o Big Hug e a D7, você, especialmente como empreendedor, é as causas sociais. Como é que é a sua atuação junto a causas sociais? Sei que você criou um banco de leite materno lá. Conta pra gente essa história. Isso. Na verdade, daí faz parte da minha história, né? Não faz parte da D7. Maravilha. Mas a gente tem planos bem bacanas para nossa expansão, parte desse dinheiro para doação de consultas gratuitas para crianças muito carentes no futuro. A gente quer dividir, talvez até por regionais, por exemplo, se no Nordeste tal, vai para tal entidade, algumas consultas gratuitas. Isso a gente está no nosso roadmap. Mas eu, pessoalmente, sou rotariano, né? Faz 4 anos, pertenço ao Rotary Clube de Pato Branco Amizade, que é um dos 8 clubes da nossa cidade. E através de doação e de correr atrás, junto com os companheiros maravilhosos que nós temos, a gente conseguiu doação do Rotary St. Catherine, do Canadá, de $10 mil. E pela legislação do Rotary, esse dinheiro chega multiplicado por 4 aqui. Maravilha. Então, a gente mais promoções locais, nós fundamos então o primeiro banco de leite do Sudoeste do Paraná, o 13º banco de leite humano do Paraná. Só para você ter uma ideia, a Índia inteira tem 5 bancos de leite, certo? Nossa. A Índia é um país enorme. Então, o banco de leite, o Brasil é exemplo de banco de leite. Nós temos mais de 200 de banco de leite humano e o Brasil dá curso para toda a América Latina. Quem quer aprender sobre banco de leite, vem para o Brasil aprender. Nosso banco de leite é maior que os Estados Unidos, qualquer país da Europa. E somos referência em leite materno. E o Rotary não poderia ficar fora disso. Eu, principalmente, que trabalho com crianças, trabalhei em UTI neonatal há muito tempo, as crianças tomando leite artificial, fórmula, e com o leite materno você aumenta a sobrevida dessa criança em números alarmantes, assim, que são
Maravilhosa. Então esse foi um projeto bacana que eu fiz pelo Rotary. Um outro projeto que eu fiz em parceria com os companheiros foi fundar o primeiro clube de rotarianos surdos do mundo. O Rotary tem 114 anos, foi fundado em Chicago pelo advogado Paul Harris. Eram 4 advogados que se reuniam para fazer causas sociais, um jantarzinho na casa de um por semana, por isso que ficou o nome de Rotary, vem de rotatividade. Paul Harris fundou 114 anos. Mas não sei porquê, se fala muito em inclusão e tal, mas nunca ninguém olhou para os surdos, né? Sim, e eu, como era diretor de projetos naquela ocasião, faz uns 3 anos, procurei algumas entidades da cidade, como a PAI e tal, o que eu poderia fazer para melhorar essas entidades, a vida das pessoas, e tive a graça de receber no meu consultório um casal, pai e mãe surdos, com um filho ouvinte, normal. E aí, aquela confusão para uma consulta de pediatria, imagina, pai e mãe surdos. Graças a Deus existe uma empresa que faz isso no Rio de Janeiro, né? Traduz em tempo real, é bem bacana. E aí eu cheguei em casa assim, tá aí as pessoas que eu quero ajudar. E aí comecei a ver atrás, não existe nenhum surdo, clube de surdos do Rotary. E aí nós fomos atrás e resolvemos. Então o primeiro clube de surdos chama-se Eduardo Rouet, fundado lá em Pato Branco. Que maravilha! Só um detalhe bem legal, na verdade eu não deixo você falar. Geralmente é o contrário, mas tudo bem, tô deixando, dando uma colher de chá. Isso. Eduardo Rouet, na verdade, foi o primeiro professor de Libras do Brasil, trazido por Dom Pedro II, da França, porque ele tinha 2 primos que eram surdos. Então ele não tinha como se comunicar, trouxe esse professor e ficou morando no Brasil e montou a escola. E aí nós não sabíamos disso. Na procura de um nome para o clube, que tem que ter um nome, eles vieram, os próprios surdos, olha, Eduardo com um nome. Então é muito bacana essa história. Mas ele ensinou Libras ou em francês? Como é que foi? Ele ensinou a língua de sinais da época, né? Sim. Se não me engano, 1987, que o governo brasileiro instituiu como a segunda língua oficial do Brasil, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, né? Em 87. Porque o Brasil só tem o português e a Libras, são as nossas 2 línguas oficiais. Maravilha. Júlio, você mora em Pato Branco e você já falou que é gaúcho e exerce. Conta pra mim, o que você faz de gauchês? Então, eu costumo dizer que quem mora na região sudeste do Paraná, ele não é paranaense em si. Vamos pedir pro Marco Júlio coloca pra gente alguma música temática pra ele contar a história de gaúcho. Ok. Bota um fundo aí que nós... Qualquer coisa já declama uma poesia gaúcha, que já sabe. Pode fazer. Não, mas daí o programa você vai falar no 20 de setembro. Que legal. Muito obrigado, Marco Júlio. Conta pra mim, por favor. Então, quem mora no sudeste, na verdade, ele é do sul. Porque muitos ali do sudoeste do Paraná aqui são descendentes de gaúchos, catarinenses e tal. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro ali, sou casado com uma gaúcha quase catarinense, que divisa ali então. E a gente gosta muito de cavalo, né? Eu, pessoalmente, fui patrão de CTG. Patrão de CTG, não sei se você sabe, é o presidente da entidade. É o patrão? O CTG é Centro de Tradições Gaúchas. Existe umas paródias meio pesadas aí que eu não vou falar. Centro de Tradições Gaúchas. Mas o presidente do clube chama-se patrão. Fui patrão, fundador, sou tropeiro, ando a cavalo, 300 quilômetros por... Uma semana farroupilha, a gente vem a cavalo no Rio Grande do Sul, com a bandeira. Existe esse sangue essa na mitologia veia. Gaúcha. Isso. O gaúcho, ele, na verdade, ele é um desbravador, né? Ele foi contra o governo federal na época da Revolução Farroupilha e tal, por questão de impostos e tal. Então a gente traz um pouquinho desse sangue e eu gosto muito disso. Vou te contar uma história bem interessante. Diga. Antes de morar em Pato Branco, que eu tô há 12 anos, nós moramos 7 anos em São Lourenço do Oeste, que é divisa, mas é Santa Catarina, certo? E lá eu, o único pediatra da cidade, patrão do CTG, fui sábado à tarde, meu hobby é pegar o cavalo e dar uma passeada. O CTG fica a 4 quilômetros da cidade. E eu peguei bem tranquilo meu cavalinho, 3 da tarde, indo pro CTG, no meio do caminho, a cavalo. Sim. E o ginecologista, o obstetra da época, meu amigão lá, o Dr. Josimar Iscariote, me ligou: Júlio, pelo amor de Deus, tá nascendo um prematuro, agora eu preciso operar, que tem sofrimento fetal, tu tem que vir, cara. Eu não era plantão, a gente não tinha plantão de pediatria. Aí você achou uma pimenta. Não tinha pensado. E aí no meio do caminho, eu tô a 2 km do CTG e a 2 km do hospital. O que eu faço? Eu corro pegar o carro e volto, ou eu volto a cavalo? Ou seja, voltei a cavalo, correndo de bombacha, chapéu, faca na cinta.
E é um hospital de freira, muito interessante, um hospital de agricultores, mas com 2 freiras. Voltei correndo, quando eu entro pela lateral, tem um gramado bonito, as freiras me esperando, desci do cavalo, elas seguraram o cavalo. Eu entro na sala, no centro cirúrgico, aquele 50 pessoas da família, pela situação que era agravante de bombacha e tudo. Um ato heróico. Tiro toda a roupa, boto a roupa do centro cirúrgico, lavo as mãos, boto a luva, neném nasce, tem que fazer umas manobrinhas, eu consigo ressuscitar, reanimar a criança. Maravilha. Chora forte, chora alto e tal, vem lá, mostra pra família, beleza, tudo certo. Volto, boto as bombachas, saio aplaudido naquele corredor assim pela família. Essa merece uma palma, Marcos Gílio. Subo no meu cavalo e sigo meu destino pro CTG. É o Super Gaúcho, salvando o dia. Essa é uma história interessante. Mas então, o interior tem essas coisas, a gente consegue fazer isso. No final de semana eu pego meu cavalo, eu e meu filho, todo mundo gosta lá, e sai passear pelo centro da cidade de Pato Branco. É uma vida bem bacana. Maravilha, adorei a história. Mas também eu gostaria de saber como que você começou na pediatria e para isso você já me contou que a história começa no serviço militar. Isso. Como é que é? Então, todo médico, dentista, veterinário e farmacêutico, isso em 1993, tá? O Exército tem uma sigla chamada MFDV. Todos que terminam essa faculdade têm que se apresentar para o Exército. Na época, em 93. Hoje mudou um pouquinho. Então, eu já tinha a tal da terceira, né? Já tinha sido liberado, que na minha cidade, Taquara, que é entre Gramado... Desculpa, o que é a terceira? A terceira é uma carteirinha que davam para quem vai ser livre do serviço militar, né? Já, como se tivesse cumprido o serviço, mas não precisou ir para o certificado de reservista. Isso, esse aí. Antigamente chamava terceira, agora vocês estão mais velhinhos. Então, eu já tinha minha terceira... Já tinha a primeira, a segunda... a terceira. E o terceiro grau, que é a faculdade. Aí me apresentei lá no Exército e tal, porque eu tinha que apresentar igual, com o diploma de medicina. E eu, cara, meio aventureiro, sempre gostei de acampamento. Eu disse, tinha vontade de ir pra Amazônia. O coronel falou assim, cara, tu não é louco, tu bota isso aí que vocês vão te chamar mesmo. Pode colocar aí. Moral da história, em 15 dias eu estava no 1º Batalhão de Infantaria de Selva na Amazônia. Bom. Ao lado do SIGS em Manaus. Uma chuva, um calor de 40 graus. A gente em cima daquele comboio, uns 20 caminhões, que nem uns pintos pelados, molhado de chuva, que lá em Manaus chove todo dia às 3 da tarde por 20 minutos, uns 20 milímetros, depois para e vem o sol de novo. Você veio a que oração? Antes da chuva ou depois da chuva? Eu fui voluntário, mas a maioria foi pego a laço, não queria. Os militares, os soldadinhos que se aproveitam, os aspirantes, né? Jogavam nossa mala no barro e gritavam. Seus doutorzinhos de merda, vocês não passaram na residência, agora vocês vão aprender a ser homem aqui no Exército. Chegamos lá, um tapiri. Tapiri é um chapéu de palha bem grande, estilo auditório, assim, 3 níveis, todo mundo ali que nem uns pintos molhados. Entrou o coronel lá dentro e falou assim, aqui dentro, doutores, você tem direito a dizer 3 coisas. Sim, senhor, não, senhor, e quero ir preso. Eu comigo, meu Deus do céu, me matei. Moral da história, fiquei 45 dias nesse BIS, 1º Batalhão de Infantaria de Selva. Eles dizem que eles dão a tinta de verde em você, né, porque aprende a ordem unida e tá, coisas básicas. E aí, depois disso, você ganha estrelinha de aspirante, de tenente, 2º tenente médico. E aí é outra vida, aí você trabalha meio expediente. Eu fui chefe da UTI geral do Hospital Geral de Manaus. E nesse tempo, para conhecer a Amazônia, eu fui, junto com o capitão, comandante do meu batalhão, médico, para examinar os recrutas que entrariam no Exército no ano seguinte. E nesse ano eu examinei 12.300 recrutas, 250 por dia, e era uma experiência muito bacana. As cidades grandes que não vinham a Manaus, que nem assim Parintins, que é o Boi-Bumbá, tinha 800 recrutas. Não valia a pena vir 800 a Manaus. Sim. Nós íamos de avião para lá do Exército, sempre o meu amigo dentista, porque tem que ir o dentista junto, e dois de carreira, 2 oficiais de carreira. A gente foi recebido em banda de rock lá, em 93, pela fila de menininhas pra gente dar autógrafo, que eram os oficiais do Exército que chegaram. Chegavam uniformizados, ficamos no hotel e tal. Só para ter uma ideia, o festival do Boi-Bumbá é 28, 29, 30 de junho, sempre. Não interessa que dia do ano que dá, do mês, da semana que dá. Na semana seguinte nós chegamos lá, eles abriram o festival, chamaram todo de novo, só para mostrar para nós numa tribuna os 4 oficiais do Exército do Festival do Boi-Bumbá. Muito bacana. Então o Exército foi uma experiência bacana. E nessas expedições eu era voluntário para tudo. São Gabriel da Cachoeira, Pico da Neblina, tudo atender. Quando na Amazônia, na época, quando o rio está baixo, vai a Marinha. A Marinha tem mais capacidade de chegar. Quando o rio está alto, vai o Exército socorrer as pessoas. Então tinha pequenas tragédias, enchentes e tal. Nós íamos lá e eu era oficial médico comandante para socorrer. E aí eu conheci e adorei a pediatria.
atendendo os índiozinhos, atendendo aquelas pessoas carentes, tão isoladas, né? E aí eu ficava com meu binóculozinho em cima do navio de 3 andares, e o oficial comandante, toda uma equipe, né? Sargento, enfermeiro, maquinista, assistente social, era um hospital, um navio. A gente descia aquele rio Amazonas, aquele mundão de Deus lá. Então foi uma experiência muito bacana, que até hoje guardo bastante fotografias. Que maravilha! Júlio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas histórias. Estamos terminando aqui mais um programa do Bo. Gostaria de pedir alguma música para o Marco Gílio? Já que ele eu está vou de pedir volta. uma música agora que vai estragar um pouco o programa, não tem problema? Não tem problema. Não sei se ele vai ter capacidade de fazer, mas eu gostaria de ouvir Cadela Baia, do Mano Lima. Olha só. Cadela Baia, do Mano Lima. Cadela Baia? Bem gaúcha a música. E vamos cantar. Vamos cantar. Olha só. A música começa antes de eu começar a tocar, você tem noção? É muito talento. Essa não tem como cantar no início, ela tem uma... Ao som de Cadela Baia, terminamos aqui mais um programa do Bo. Muito obrigado Obrigado, vô, obrigado pelo convite. e até a próxima. Uou! Show de bola. Aqui na